Olá, pessoal. Vamos dar início hoje à leitura de um novo livro. Esse aqui, Há um Deus nos Céus, da Loha Laicock, publicado pela editora Vida Cristã. Mas antes quero agradecer aqueles que acompanharam a leitura desse livro, Ele Ama para Sempre, a mensagem do Velho Testamento do Thomas, publicado também pela editora Vida Cristã. A gente terminou no vídeo anterior a leitura de todo esse livro, está aí na minha playlist, com 50 vídeos. Ele está completinho. E você pode ver aí nas minhas playlists, já temos 17 livros lido inteiramente, completinho aí para você. Também tem uma nova playlist, né, que eu estou gravando aí de cânticos, né, a capela, tá bem? E já tem quase 50 cânticos aí, vou pôr bem mais, tá bom? Mas hoje vamos dar início aqui. Quero pedir para você acompanhar aí a leitura e parabenizar quem acompanhou a leitura do último livro, tá bom? Vou ler aqui a parte aqui de trás, que fala aqui da Loha. Há um Deus nos céus, Loha Laicock. Loila Laicock nasceu em 1900, no estado de Tennessee, nos Estados Unidos, ensinando crianças há mais de 30 anos, em todas as faixas etárias dos 2 anos em diante. Tem grande experiência em acampamento cristão e conferências para professores da Bíblia, ministrando cursos de treinamento em grande parte do território norte-americano e no Brasil. Durante mais de 26 anos exerceu a função de, entre aspas, mãe adotiva, nos dormitórios de moças da Universidade Cristã Fred Hardman, no Tennessee. Loha Laicock escreveu vários livros além deste, entre eles Princípio de Ensinos Bíblicos para Criança, Ensinando a Bíblia em Cânticos e Uma Caixa de Tesouros para os Professores da Bíblia. Em todas essas obras e em seu ensino geral, ela segue um princípio invariável. O ensino da Bíblia deve ser sólido e conforme a sã doutrina de Cristo, mas nunca tedioso e desinteressante. Durante décadas, vem provando também que estas não são palavras vazias para ela. Quem nos dera existisse mais pessoas com a mentalidade e energia espiritual da eterna jovem Dona Loha. Então vamos ver aqui o índice. Então vai ter o prefácio, o prólogo, capítulo 1, há um Deus nos céus? Capítulo 2, há alguém que pode me salvar? Capítulo 3, há um só corpo? Capítulo 4, há um só caminho? Capítulo 5, só existe uma maneira de adorar a Deus? Capítulo 6, como permanecer fiel? E por último, epílogo, tá bem? Vou ler aqui o prefácio que o Glover Shipp escreveu aqui para ela, para esse livro. Diz o seguinte: Há um Deus nos céus é um livro que literalmente caiu dos céus. Certa vez, uma irmã cristã de 84 anos de idade visitou Belo Horizonte. Nós a amamos imediatamente. Apreciamos sua natureza aberta e sua admirável energia, apesar da idade. Um belo dia, ela me deu de presente um pequeno romance cristão escrito por ela própria. Lendo, eu o achei muito emocionante e imaginei grandes possibilidades de traduzi-lo para o português. Porém, certas localidades e situações precisavam ser adaptadas à vida brasileira. Comentei com ela sobre minha reação e meu desejo. Com isso, ela nos deu autorização para fazer todas as modificações necessárias. E assim surgiu este volume.
com novo local, novo título e nova arte. Porém, a história é basicamente a mesma. A senhora Loise Coss, uma escritora antiga, comentou no original, abre aspas, para mim, há um Deus nos céus é mais que um romance, mesmo contendo uma bela história de amor. É mais que uma procura de Deus, do Deus verdadeiro. É mais que um suave ensinamento cristão. É uma vista parcial da personalidade de uma mulher dedicada, que tem três amores na sua vida: seu amor por crianças e jovens, seu amor pela Bíblia e seu amor por Cristo e sua igreja. Laura Lycock, uma mulher devota. Fecha aspas. Bom, há um Deus nos céus? Ruth era uma moça bonita, criada em uma remota ilha do Oceano Atlântico, com a mãe afastada do caminho de Cristo e o pai descrente. Ela havia sido criada sem qualquer fé. Ela, entretanto, sempre procurava a Deus Criador, ativo, embora invisível. Esta é a história de sua busca de Deus e dos comoventes resultados, através dos quais ela descobre não apenas o Deus verdadeiro, mas também o amor. Este belo romance foi escrito por Laura Lycock, uma cristã, jovem, entre aspas, cristã de 85 anos de idade. Por décadas a fio, ela ensina jovens e crianças e, por incrível que pareça, manteve até agora um coração jovem e romântico. Ela afirma que o ensino dos princípios bíblicos não precisa ser enfadonho. Este livro comprova sua filosofia. Laura é escritora de diversos livros e hinos. Ela mora em Tennessee, nos Estados Unidos. A versão portuguesa é de Glover Shipp, redator de publicações religiosas em português há 18 anos. Ele é também o autor da capa e das ilustrações do livro. Bom, esse livro, pessoal, foi editado aqui, né? Esqueci o nome. Produzido, né, pela editora Vida Cristã aqui em 1986, tá bem? Eu não tenho notícia dela, se está viva, se está nos Estados Unidos, se ela tiver, provavelmente não, né? Porque nós estamos aqui no ano 2022, ela nasceu em 1900, né? Ela teria hoje 122 anos, né? Provavelmente ela já está com o pai. Dedicatória. Este livro é dedicado a todos os jovens do Brasil que, durante os seus anos de colégio e universidade, passaram por aquela luta interior sobre a existência de Deus e o caminho certo para a vida. Entre estes, dedicamo-lo a Washington Reis, que recentemente venceu esta luta, depois de uma intensa dúvida. Há realmente um Deus nos céus? Finalmente, dedicamos esta adaptação à amada escritora do original em inglês, Laura Lycock. Graças à sua visão, esta obra existe agora também em português e continua seu propósito de trazer esperança e direção espiritual para aqueles que estão em meio de uma densa escuridão pessoal. Prólogo. Esta é a história de um acidente de avião e uma longa e difícil busca de Deus. É a história de um casal e sua filha, isolados em uma ilha do Atlântico. Mas, em termos gerais, é também a história de muitos, para os quais a busca da verdade divina é um caminho tortuoso. Retrocedendo no tempo, antes deste casal se unir, para o bem ou para o mal, vemos a menina Janete sendo criada em um lar cristão, onde a família
participava dedicadamente de uma igreja independente chamada a Igreja de Cristo. Esta igreja procurava ser apenas cristã e seguir as normas bíblicas para a vida. Com o passar do tempo, a bela e gentil Janete se tornou cristã. Porém, nos anos de colégio, ela começou a namorar não cristãos, agindo contra a vontade de seus pais. Havia um rapaz em especial que atraía muito Janete. Este rapaz chamava-se Toninho. Ele tinha um temperamento colérico e era um líder nato. O bom senso dizia-lhe para se afastar de Toninho antes que fosse tarde demais, pois era óbvio que o cristianismo nada significava para ele. Mas ela gostava do rapaz, o qual demonstrava um interesse cada vez maior nela. Toninho foi aos poucos conquistando o coração de Janete e o jogo terminou com os dois planejando casar-se, contra a vontade de todos que amavam a Janete. Três pontinhos. Capítulo 1. Há um Deus nos céus? Uma pergunta. Janete era uma jovem muito bonita e popular, mas apenas um pequeno número de familiares e amigos íntimos assistiram ao seu casamento com Toninho. Janete sempre havia sonhado com uma grande cerimônia religiosa, mas Toninho disse: absolutamente, não permito casamento em nenhuma igreja. Todas as igrejas são inúteis para mim. Estão cheias de hipócritas. Há muitos anos não entro em nenhuma igreja e não pretendo entrar agora. Janete exclamou: mas, Toninho, você pelo menos permitirá uma pequena cerimônia celebrada pelo ministro da minha igreja, não é? Prefiro que faça apenas o casamento no civil, disse Toninho. A moça retrucou: Toninho, já sou cristã há 5 anos e desde então sempre tentei colocar Jesus em primeiro lugar na minha vida. Sabendo do seu ponto de vista sobre isso, vou seguir a sua vontade. Mas, por favor, permita que tenhamos uma pequena cerimônia em casa, dirigida pelo ministro da minha igreja. Toninho consentiu indiferente, mas relembrou a Janete que ela concordaria em não ter mais ligação alguma com a religião, acrescentando: se você não está feliz, então convide o ministro, mas tem de me prometer que será a última coisa que você me pede sobre a sua religião. Janete respondeu tristemente: prometo, mas sei que nunca mais serei inteiramente feliz, porque Jesus e sua igreja têm sido o eixo da minha vida. Toninho respondeu bruscamente: quer terminar nosso noivado? Você sabe que odeio igrejas? Quando eu era criança, meus pais me forçavam a ir a todas as missas, mas eu detestava. Os padres falavam, sem dizer nada. Por isso, volto a repetir que no meu lar não haverá nenhum contato com igrejas, nem de minha parte, nem da parte de qualquer membro da minha família. Espero que você pense sobre isso e tome uma atitude, pois o tempo está se esgotando. Se você ama mais a essa bobagem de igreja do que a mim, acho bom a gente terminar com tudo. Houve um pequeno silêncio e Janete, chorando, disse: Toninho, você sabe que eu te amo. Vou deixar a igreja, mas não posso te deixar. É claro que tudo isso fez com que os pais de Janete ficassem muito tristes, pois eles eram cristãos fiéis. Ambos insistiram para que Janete deixasse Toninho, mas ela recusou-se, reafirmando seu amor por ele. Toninho soube da atitude da família de Janete e por isso decidiu relacionar-se o mínimo possível com eles. Tudo isso fez com que Janete ficasse ainda mais triste, mais cega de amor.
conformou-se com a vontade de Toninho. Depois de uma breve lua de mel, o casal mudou-se para uma bonita casa que Toninho havia construído. Ele queria dar a Janete todo o conforto. Agindo assim, pensou ele, Janete esqueceria logo sua religião, seus amados pais e familiares. Toninho conseguiu comprar um teco-teco, um pequeno avião, e sempre que podia eles viajavam. Dessa maneira, ele mantinha sua esposa tão ocupada que ela não pensava na vida que havia deixado. Tudo corria muito bem. Janete nunca tinha muitas roupas e outros bens, mas de repente tinha tudo o que queria. Seu armário quase arrebentou de tantas roupas. Ela estava vivendo em um mundo que não conhecera antes e gostava dele. Certo dia, entretanto, tudo mudou. Enquanto eles estavam no avião rumo à ilha de Fernando de Noronha, algo estranho aconteceu. O motor pegou fogo e o avião começou a cair. De uma maneira ou de outra, Toninho conseguiu pousar na praia de uma ilha que havia visto. Porém, não conseguiu apagar o fogo e imediatamente o avião estava em chamas. O casal escapou por um triz de uma morte terrível. Entretanto, perderam a bagagem e tudo que tinham para a viagem. Ficaram sem nenhum recurso. Ambos estavam tensos, amedrontados e não sabiam sequer onde estavam ou como sairiam dessa situação desesperadora. Janete orou em silêncio, mas não acreditou na resposta divina, pois quase não havia pensado em Deus desde o dia de seu casamento. Toninho pensou em orar, mas a quem? Duvidando da existência de Deus, ele não soube a quem recorrer nessa hora difícil da sua vida. Eles haviam escapado, mas para quê? Para morrer de fome? Pelo menos estavam vivos e quase não se haviam ferido. E, entre aspas, onde há vida, há esperança. Três pontinhos. Olharam mais uma vez para o avião em chamas e então viraram-se um para o outro e abraçaram-se com lágrimas. Desesperada, Janete perguntou a Toninho: O que faremos agora? Aqui estamos numa ilha no meio do mar, sem nada, senão palmeiras, arbustos e plantas. Parece não haver nenhum outro ser humano nesta ilha. Janete, Janete, você não pode ter certeza disso. Talvez haja uma aldeia ou pelo menos um acampamento de pescadores. Primeiro vamos procurar algo para comer e depois um lugar para dormir. E Janete perguntou: Toninho, você acha que morreremos nesse lugar horrível? Quero fazer uma oração, pois precisamos mais que nunca de Deus. Mas Toninho respondeu asperamente: Para que, Janete? Minha mãe sempre disse que não deveríamos esperar por uma crise para orar. Você disse que há um Deus. Se há, por que ele permitiu este acidente? E se ele nos amasse, por que nos castigaria dessa maneira? Janete retrucou: Toninho, poderíamos ter morrido no acidente. Lembre-se, não estávamos servindo a Deus. Por que ele deveria cuidar de nós quando não estamos cuidando das coisas dele? Você não se lembra? Eu abandonei a igreja e a Deus quando nos casamos. E Toninho respondeu azedo: E você se arrependeu? Janete, sentindo o que fizera, disse: Eu te amo muito, Toninho. Neste momento, porém, eu gostaria de estar em comunhão com Deus Pai. Toninho exclamou: Você me prometeu, Janete, que não mais mencionaria Deus e religião. Só porque estamos aqui não significa que estamos mais próximo de Deus, se há um Deus. Se você quer, pode crer, mas não me imponha essa baboseira. Pararam irritados e começaram a procurar algo para comer. Havia coco no chão, mas eles não conseguiam quebrá-los.
Finalmente encontraram o que parecia ser amoras, mas demoraram a comê-las, pois não sabia se eram venenosas ou não. Finalmente decidiram comer algumas, para experimentar. Estou faminta, murmurou Janete, e muito cansada. Será que encontraremos um lugar seguro para dormir? Eles continuaram andando. Toninho tentou convencer Janete a parar e esperá-lo enquanto ele procurava um bom lugar para passar a noite, mas ela insistiu em ir com ele. Não ficaria sozinha de jeito nenhum. Pouco antes do pôr do sol, descobriram uma caverna. Janete esperou na entrada enquanto Toninho a explorava usando uma lanterna que havia resgatado dos restos do avião. Ele voltou animado, exclamando: Janete, achei um lugar maravilhoso. Alguém já esteve aqui e deixou um montão de grama seca e alguns cobertores velhos. Graças a Deus! Exclamou Janete. Quero deixar bem claro que não foi Deus quem descobriu essa caverna, disse Toninho. E pegando a mão de Janete, a levou para dentro. O lugar parecia cheio de fantasmas. Porém, Toninho olhou por todas as partes e não encontrou nada estranho, nem cobra, nem insetos. E logo eles estavam em um colchão rústico, de grama e protegido pelos cobertores. Conversaram um pouco mais sobre a tragédia e o futuro. Finalmente caíram em um sono agitado e bem profundo. Quando acordaram, o sol já estava brilhando, e olhando para todos os lados, Janete observou. Ah, que lugar lindo! Olha as flores! Sinto-me melhor, mas com tanta fome, não vejo nada de beleza. Precisamos sair daqui e ir procurar comida, falou Toninho. Janete lhe respondeu. Não devemos nos afastar da caverna ou não mais a encontraremos. Toninho disse. Se não acharmos comida, a caverna não vai ajudar. Não vai nos ajudar. Nunca tive tanta fome. Acho que nunca valorizei os alimentos como nesse momento, justamente quando não os tenho. Venha, vamos tentar achar algo para comer. Eles andaram durante quase o dia todo, mas com cuidado para não se afastar muito da caverna. Além de amoras, não acharam quase nada para comer. Já no final da tarde, estavam desanimados e prontos para desistir quando ouviram um latido. Viraram a cabeça e viram um homem de barba e cabelos brancos. Tinha ao seu lado um pastor alemão, que não parecia ser muito amigável. Quando o velho os viu, assustou-se e tentou ir embora, mas Toninho o acalmou, prometendo-lhe que não lhe faria nenhum mal. Não vá embora, senhor, por favor. Sofremos um acidente de avião e estamos perdidos. Não sabemos onde estamos. O senhor pode nos ajudar? O velho respondeu. Esta é a ilha da Trindade. Há um povoado no outro lado da ilha. Temos lá uma pequena indústria de pesca, algumas chácaras, uma igreja e uma escola. Meu nome é João Machado. Olha aí meu parente, João Machado. Vocês parecem pessoas honestas. Mostrem os restos do avião e farei o possível para ajudá-los. Imediatamente, Toninho e Jane contaram-lhe seus nomes. Estavam feita a apresentação. E levaram o velho até o avião, que estava totalmente carbonizado. O senhor João olhou aquele resto de metal retorcido e exclamou: Puxa, vocês realmente tiveram sorte. Parece que Deus estava com vocês. Toninho interrompeu-o na hora. Deixe Deus fora dessa jogada. Se ele se preocupasse conosco, isso não teria acontecido. Mas chega. O senhor pode nos guiar ao povoado? Siga-me, respondeu simplesmente o senhor João. E guiando-os por uma trilha tortuosa, chegou finalmente à, entre aspas, civilização. Janete, pensando que não conseguiria dar mais um passo,
mas ao lembrar-se da comida que deveria haver lá, continuou andando, 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 3 pontinhos. Ao chegarem ao povoado, que era realmente humilde, foram muito bem recebidos por todos. A ilha recebia poucos visitantes e por isso todos queriam conhecê-los e os alimentaram com todo o carinho. O jovem casal, cansado e muito faminto, logo estava comendo das delícias da ilha. Janete disse às senhoras que o serviam: Esta é a melhor, aliás, esta é a comida mais deliciosa que já comi na minha vida. Não podemos agradecer-lhe suficientemente. Salvaram nossas vidas. Toninho concordou, dizendo: Ficamos muito gratos por sua bondade para conosco. Um dos pescadores disse: Olhem, há um navio que passa por aqui de 6 em 6 meses para deixar suprimentos e apanhar peixes. Vocês poderão voltar com eles. Mas, enquanto isso, poderão morar aqui conosco. Nós os ajudaremos a construir uma casa. Assim começou uma nova vida para Toninho e Janete, uma vida muito diferente da cidade. Logo, eles estavam morando em uma pequena casa, com teto de sapé e móveis simples, mas resistentes. Todo o povo os ajudou muito, ensinando-os a plantar e cuidar de sua própria horta. Toninho, que nunca havia demonstrado interesse pela vida rural, descobriu que era fascinante cultivar a terra e criar animais domésticos. Agora passava uma vida tranquila, longe das pressões de sua vida anterior. Pouco tempo depois, eles estavam comendo legumes e hortaliças de sua horta, além de frangos e peixes. Janete também gostava da nova vida, mas não estava inteiramente feliz. Desejava ainda louvar a Deus. Além disso, estava preocupada com seus pais. Eles deveriam estar tristes, imaginando que ela estivesse morta. Ela tinha muito tempo livre e por isso estava sempre pensando em sua vida, em Cristo e na igreja. Havia uma capela na ilha, mas o padre só aparecia junto com o navio 2 vezes por ano. E além do mais, Janete não era católica. Sendo cristã, ela não se sentiu à vontade na capela. Toninho a repreendia por seus sonhos sobre a igreja, mas ela não podia evitá-los. Certo domingo, ela disse a Toninho: Meu bem, eu vou à capela orar. Mas você me prometeu, está quebrando sua promessa? E Janete explicou: Eu sei, mas fiz essa promessa em outra circunstância. Antes de chegarmos aqui, tudo mudou agora. Tenho um tremendo desejo de adorar a Deus em algum lugar. Não posso mais ser feliz sem fazer isso. Então, se você insiste tanto, vá. Então, se você insiste tanto, vá. E virando-se na cama, voltou a dormir. Quando Janete voltou para casa, ela estava pior ainda, pois a porta da capela estava trancada e ela não havia encontrado ninguém por lá. Além disso, já esperava encontrar imagens no interior da capela, algo que era totalmente contrário a seus princípios. Assim, chegou à seguinte conclusão: ou se esquecer completamente das suas convicções, ou ir para um lugar sossegado e lá passar algum tempo em oração. O tempo passou e Janete se acomodou um pouco. De vez em quando queria alguém para conversar sobre a Bíblia e as coisas de Deus, mas não havendo ninguém ao seu lado, pouco a pouco ela se entregou a uma situação sobre a qual não tinha controle. Certa noite ela viu alguns dos habitantes da ilha praticando um tipo de espiritismo e isso a deixou ainda mais desanimada. Toninho disse para ela que ela Toninho disse que ela deveria deixá-los em paz, pois todos tinham o direito de seguir sua própria crença. Isso continuou a preocupar Janete.
mas o que ela poderia fazer sozinha? E como antes sentia um grande vazio no coração. Quando se aproximou a hora do navio chegar, os habitantes da ilha ficaram alegres, festejando por antecipação a presença do padre. No dia em que o navio ancorou, Janete e Toninho estavam no pequeno porto e ela lhe disse: Querido, vamos voltar para nossa família? Elas ficarão tão contentes quando virem que ainda estamos vivos. Toninho retrucou, porém: Meus pais não se preocupam comigo. Minha mãe acha que sou a ovelha negra da família, só porque não pratico sua religião. Estamos felizes aqui, pois não temos mais aquele corre-corre da cidade. Eu me lembro bem daquela vida sem sentido. Descobri aqui uma razão para a minha vida. Finalmente encontrei uma paz no interior através do contato direto com a natureza. Riquezas não me atraem mais. Eu nunca me senti assim lá, mas aqui estou em paz. E Janete pediu: Você me deixaria pelo menos escrever uma carta para meus pais? O marido respondeu bruscamente: De forma alguma. Se você escrever, eles logo estarão aqui para levar embora. Não e não. Janete voltou a insistir. Se eu tivesse pelo menos uma Bíblia, ficaria mais contente. Será que alguém do navio teria uma que possa me dar? Pare com isso. Já disse várias vezes que não permito esse livro em nossa casa. Você afirma ser uma boa cristã, mas não respeita a promessa que me fez antes do casamento. Um cristão não deve cumprir suas promessas? E Janete respondeu: Sim, um cristão deve cumprir suas promessas, exceto no caso de uma promessa que seja contra a vontade de Deus. Por exemplo, o rei Herodes fez uma promessa ruim e nunca deveria tê-la cumprido, pois causou a morte de um homem bom. E Toninho perguntou, ignorando tratar-se de uma história bíblica: Quem é esse rei Herodes? Que história é essa? Janete respondeu: É sobre o profeta João Batista, que havia acusado o rei de tomar a mulher de seu próprio irmão. Quando essa mulher soube o que ele disse, ficou com tanto ódio de João Batista que jurou vê-lo morto. Toninho disse: Se essa história é da Bíblia, não quero ouvir o resto. Mas Janete prosseguiu: Não gosto de iniciar algo que não possa terminar. Por isso, desculpe, mas vou terminá-la. Na festa do aniversário do rei, a filha de sua mulher dançou para ele. Herodes gostou tanto que lhe prometeu qualquer coisa até a metade do seu reino. Não sabendo o que pedir, a moça foi consultar a mãe. Como a mãe detestava o profeta, ela a instruiu para pedir a cabeça de João Batista em uma bandeja. Apesar do rei respeitar o profeta, não quis quebrar a promessa. Por isso, mandou executá-lo. Assim, João Batista morreu por causa de uma promessa idiota feita por um rei. Logo que Janete terminou a história, Toninho rosnou. É esse tipo de lixo que se encontra na Bíblia. Não quero ouvir mais nada sobre esse livro. Olhe, você não deveria ter feito uma promessa se não pretendia cumpri-la. Se você tem duas caras, a culpa não é minha. Chorando, Janete voltou para casa. Ela havia cometido um erro trágico, prometendo abandonar sua fé por amor a um descrente. Mas agora nada havia que pudesse fazer para corrigir seu erro. Ela amava muito a Toninho e tinha um temperamento dócil e submisso. Caso contrário, teria embarcado no navio. Tudo continuou no mesmo ritmo, até que um evento importante mudou a vida do casal. Tiveram uma filha e puseram-lhe o nome de Ruth. Era uma criança bonita e inteligente. Por ser o único bebê na ilha,
Todos o amavam e lhe davam muita atenção. Era difícil evitar que Ruth ficasse manhosa. Porém, nada disso aconteceu, pois ela mantinha uma pureza de sentimento que a tudo resistia. Cada vez que Janete olhava para sua linda filha, sentia sua responsabilidade materna e a necessidade de criá-la na disciplina do Senhor. E lembrava-se dos princípios que havia aprendido no colo de sua mãe e na escola dominical. Como ela queria ensinar aqueles mesmos princípios à sua filhinha. Sentia-se culpada, pois havia trazido ao mundo uma criatura tão bela, mas não tinha o direito de ensiná-la sobre o seu grande Criador. Com este pensamento, Janete voltou a implorar que Toninho lhe desse permissão para obter uma Bíblia. Toninho, preciso de uma Bíblia. Quero tanto ensinar a Ruth o caminho de Deus. Nunca pedi muito a você, mas agora estou lhe pedindo humildemente. Mas ele respondeu do mesmo jeito, estouvado. Você não vai educá-la. Sou eu quem manda nesta família. Vou mostrar a ela que o Deus da Bíblia não é o nosso Deus. Não existe um Deus, a não ser a força da natureza. Janete foi para o quarto e chorou amargamente. Ela cumpria seus deveres de mãe e esposa sem ânimo. Seu coração estava em outro lugar, pois tinha saudade da sua infância tão feliz, em um ambiente cristão. Por que ela era tão fraca, deixando que Toninho a controlasse dessa maneira injusta? Ruth crescia rapidamente e antes que se desse conta, ela estava no primário. Cumprindo sua promessa, Janete nada falava sobre as coisas de Deus. Toninho sempre falava com a filha, explicando-lhe que nada há além dessa vida. Ruth, por sua vez, ia de vez em quando à capela, porém nada entendia. Em uma das visitas do navio, uma família protestante chegou e começou a ensinar outras mensagens. Ruth visitava esta família, mas ficava ainda mais confusa, pois o que ela ensinava parecia difícil do que era pregado na capela. Aliás, parecia diferente do que era pregado na capela. Ruth concluiu então que talvez o pai tivesse razão. Certo dia, durante o almoço, ela perguntou ao pai sobre essa confusão, mas Toninho lhe disse: Esqueça-se de tudo isso, minha filha, é só papo furado. Como não havia na ilha outras crianças da idade de Ruth, ela crescia sem colegas. Por isso ficava muito tempo ao ar livre, conhecendo as árvores, plantas e flores, andando a cavalo e fazendo amizades com os animais. Ficava de coração triste quando o animal era morto. Quanto mais ela passeava pelas florestas, observando a beleza da natureza, mais se maravilhava com a perfeição de tudo. Como poderia existir tanta beleza? Apesar dela nunca ter ouvido falar sobre Deus, sentiu que a natureza em si vinha de um grande poder criativo. Mas cada vez que ela mencionava essa ideia ao pai, ele insistia para que ela não, entre aspas, esquentasse a cabeça com tais assuntos. Um dia, voltando para casa com a mãe, depois de um passeio na floresta, Ruth comentou: Mamãe, papai diz que não há um Deus, mas eu não vejo como tudo isso pode ter acontecido sem a existência de uma inteligência. Com lágrimas nos olhos, Janete começou a explicar-lhe sobre Deus. Entrando na casa, encontraram Toninho, que cortou a conversa, dizendo a Ruth: Filhinha, não sabemos exatamente como as coisas da natureza chegaram a existir. Os grandes cientistas
Tem diversas teorias, mas eu particularmente acho que tudo aconteceu por acaso. Mas como, papai? Todas as flores são perfeitas. A grande maioria tem 5 pétalas e uma forma sempre idêntica às da sua espécie. Tudo na natureza mostra-me um desenho perfeito. Se eu separasse todas as partes de uma flor linda, elas não poderiam juntar-se de novo por acaso. Então, se uma pequena flor não pode se criar, como é que esta ilha e o oceano poderia ter se criado? Eu sei que eu não me criei do nada, mas nasci porque vocês queriam. Toninho, não sabendo o que responder deixou Ruth ainda mais perplexa com uma resposta brusca. Vamos esquecer deste assunto. Ele é complicado demais para você. Descontente com a resposta do pai, Ruth meditou mais sobre o problema de uma criação sem criador. Janete queria ajudá-la, mas temia que sua conversa com a filha chegasse aos ouvidos de Toninho, pois Ruth era muito ligada ao pai e certamente comentaria algo com ele. Coitada da Ruth, queria resolver em sua mente este problema, mas ninguém tinha uma resposta certa para ela. Os espíritas da ilha achavam que havia muitos deuses. Os católicos faziam suas rezas a diversos santos, deixando em segundo plano o Deus Criador. A família protestante havia partido. Tudo ficou cada vez mais confuso. Só que não achava correto prestar culto a deuses e santos de madeira ou de pedra, pois observava que eles não podiam falar nem andar. Como aqueles protestantes lhe havia citado algumas palavras da Bíblia, Ruth queria ler por si própria, para ver se a Bíblia continha resposta para suas dúvidas. Mas isso seu pai lhe negava. Entretanto, Ruth estava crescendo rapidamente e logo completaria 18 anos. Era uma moça formosa e de boa índole, mas ignorante ainda em muitos aspectos da vida. Por falta de amigos da sua idade, ela se concentrava cada vez mais no mundo ao seu redor, passeando, pescando, nadando e andando a cavalo. Outra coisa de que gostava muito era fazer pequenas viagens de canoa pelo mar. Muitas vezes ela levava um bom livro e passava horas a fio flutuando para lá e para cá. Mas certo dia, sentindo o calor do sol, Ruth cochilou e a canoa flutuou à mercê do mar. Carregada por um forte vento, quando finalmente Ruth acordou, não viu a ilha da Trindade. Mas em outra direção havia um atol que ela nunca tinha visto antes. Devido ao forte vento, ela sabia que não podia voltar para casa. Por isso decidiu remar até o atol. O céu já estava nublado e por isso ela nem podia ver o sol para calcular as horas. Finalmente, Ruth alcançou os arrecifes, cansada e um pouco molhada por causa da espuma das ondas. Empurrou a canoa para a praia e, depois de descansar um pouco, resolveu explorar o lugar para ver se havia qualquer sinal de vida. De repente, ela viu um rapaz limpando peixes. Ele tinha feito uma fogueira e estava preparando os peixes para assar. Ruth aproximou-se sem que ele percebesse e disse: Oi? O rapaz ficou tão assustado que quase deixou os peixes caírem. E ele perguntou: Quem é você? Como é que chegou aqui? Sem que eu notasse? Pensei que você fosse o fantasma de uma bela moça. Ruth explicou-lhe sua situação e perguntou: A quantos quilômetros daqui fica a ilha da Trindade? Ele respondeu:
Bem, não sei, nunca ouvi falar dessa ilha, mas meu pai deve saber. Ele vem aqui frequentemente para fazer pesquisas oceanógrafas. Aliás, oceanógrafas, isso mesmo. E conhece bem este mar. Tirando um dos peixes já assado, ofereceu a Ruth, dizendo: Experimente, é uma delícia. Obrigada. E agora vou poder falar com seu pai sobre meu problema? Se, se eu não voltar antes do pôr do sol, meus pais ficarão muito preocupados. Eu nem sei as horas, mas já deve ser bastante tarde. São quase 6 horas. Espere, vou chamar meu pai. Se você está longe de casa, vamos levá-lo em uma lancha. Não quero ser um problema para vocês. Problema? Que nada. E não se preocupe com sua canoa. Vou guardá-la aqui e você poderá buscá-la depois. Fico muito grata. Este peixe está mesmo delicioso. Fico muito feliz por você ter gostado. Não há peixes melhores do que os dessas águas, e não há ilha mais bonita. Espere aí, você não viu ainda a Ilha da Trindade. Qual o nome desta? Atol das Palmeiras. É um nome certo, pois as palmeiras dão um toque romântico, não é? Oh, nem nos apresentamos. Qual o seu nome? Meu nome é Ronaldo Ageu, mas todos me chamam de Ronei. E o seu? Meu nome é Ruth. Então Ronei foi chamar o pai, que estava no laboratório oceanógrafo, a menos de 1 quilômetro de lá. Poucos minutos depois, todos eles já estavam na lancha indo em direção à Ilha da Trindade, cuja posição o pai de Rony, o Sr. Reinaldo, verificou no mapa. Ruth não se sentiu tímida com eles, apesar de nunca ter visto muitos rapazes. Ela gostara de Ronei e de seu pai à primeira vista, e confiava neles. Depois de algum tempo, o senhor Reinaldo perguntou a Ruth sobre seus pais e sua vida na ilha, enfatizando a importância da última pergunta. Ele então perguntou: E você, é cristã? Ruth respondeu: Não, senhor. Eu nem frequento uma igreja. Na minha ilha há apenas uma capela, aberta 2 vezes por ano e mais nada. Havia alguns crentes na ilha, mas eles foram embora. Sei que o espiritismo não é certo, pois suas práticas parecem estar longe do Criador que eu tenho em mente. Também não sei como os homens podem esculpir uma figura e depois prostrar-se perante ela. Talvez meu pai tenha razão quando diz que nenhuma deles, nenhum deles está certo. Certo, Ruth, parece-me que todos estão errados mesmo. Você jamais pensou que talvez haja uma resposta correta para seu dilema? Sim, que há algo ou alguém que controla nosso mundo, mas nunca me ensinaram sobre isso. Ruth, existe um ensinamento claro sobre a criação do mundo e seu Criador. Ele se encontra nesse livro aqui na minha mochila. É chamado a Bíblia. Ela nos mostra que há um Deus supremo que ama sua criação e nos diz que nunca devemos adorar qualquer outro Deus. Ruth perguntou, animada: O Senhor realmente crê que há um Deus verdadeiro? Sei que há alguém em algum lugar que criou as estrelas, o mar, os peixes e a minha ilha. Meu pai diz que tudo aconteceu por acaso, mas isso não faz sentido para mim. Quando falei com minha mãe sobre minhas dúvidas, ela pareceu querer responder, mas meu pai não permitiu. Ouvi meu pai proibir a leitura desse livro em nosso lar.
Por que seu pai se opõe à Bíblia? Perguntou Ronei. Por algum motivo acho que ele teme a Bíblia. Ele não quer que toquemos nela. Ronei respondeu: Que estranho, você tem uma Bíblia, não tem? Oh, não, nunca houve uma Bíblia em nossa casa, meu pai não deixa. Ronei tirou uma Bíblia da sua bagagem e, dando-a a Ruth, disse: Eu gostaria que você ficasse com esta. É um exemplar da Bíblia. Ruth exclamou: Você está me dando esta Bíblia de verdade? Sim, tenho muito prazer em lhe dar esta, pois eu tenho outra. Ruth pegou a Bíblia com as mãos trêmulas. Ela disse: Esta é a primeira vez que eu tenho em minhas mãos uma Bíblia. Só a vi algumas vezes, mas nada pude ler do seu conteúdo. Nunca esperei ter uma para mim. Mas por onde devo começar? Então o senhor Reinaldo explicou-lhe as principais divisões da Bíblia, a época em que foi escrita e sua transmissão até os dias de hoje. Acrescentou que a Bíblia é a palavra viva e autêntica do Deus Criador, o qual nos enviou seu Filho para nos resgatar e orientar. Quando aproximaram-se da ilha da Trindade, o senhor Reinaldo avisou Ruth para não mostrar a Bíblia a seus pais, pois, se fizer isso, o pai provavelmente a destruiria. Tenho certeza que sim, disse Ruth. Ronei comentou: Que coisa! Seu pai deve ser cruel mesmo. Não, Ronei. Ele é muito bondoso para comigo e minha mãe. A única vez que ele falou duro é quando repreende minha mãe sobre religião. Ó, senhor Reinaldo, espero que a Bíblia esclareça muitas coisas para mim. Você pode me ensinar sobre Deus? Com essa Bíblia, talvez eu possa decidir por mim mesma, em vez de deixar que meu pai o faça. Ronei começou a explicar. Ruth, há muitos deuses falsos, mas apenas um Deus verdadeiro. Elias era um homem de Deus, que foi escolhido para ser profeta ou porta-voz do Senhor. Deus revelou verdades e Elias as transmitiu a outros. Você está entendendo, Ruth? Entendo sim. Esta história é real mesmo? Certo, é uma história do Antigo Testamento, da primeira parte, aliás, da primeira grande divisão da Bíblia. Estas coisas realmente aconteceram há milhares de anos. Por favor, continue a história. Veja, Ruth, Deus criou tudo e controla toda a sua criação. Pode fazer chuvas ou retirá-la. É exatamente isso que ele fez nos tempos do profeta Elias. Havia um rei chamado Acabe. Era mau, um dos piores de sua época. Este rei casou-se com uma princesa chamada Jezabel. Ela adorava um ídolo chamado Baal. Jezabel influenciou o rei Acabe a adorar também este falso deus. Mas o Deus vivo ficou furioso por Acabe, sabendo da verdade, além de adorar a Baal, levou todo o povo para este caminho errado. Por isso, Deus enviou Elias para anunciar ao rei Acabe que não mais choveria, até que ele permitisse. Curiosa, Ruth perguntou: Então o que aconteceu? O povo se curvava mais e mais perante Baal, pedindo-lhe ajuda por causa da seca. Finalmente, a situação piorou tanto que Elias fez um estranho desafio. Mandou o rei convocar os sacerdotes do falso deus Baal, sendo este em número de 400, e levá-los a um monte, onde o profeta provaria que Baal não era um deus verdadeiro. Elias ordenou que eles construíssem um altar de pedra cheio de lenha e trouxessem um animal para ser sacrificado. Então eles teriam de pedir que Baal enviasse fogo para o
o sacrifício. Os sacerdotes de Baal gritaram por horas a fio: Ó Baal, ouve-nos! Ó Baal, ouve-nos! Mas a Bíblia nos diz que não houve nenhuma resposta. Os sacerdotes ficaram com raiva e até cortaram seus braços, derramando sangue, mas nada conseguiram. Claro que não, pois Baal era simplesmente uma imagem. Finalmente, ao pôr do sol, Elias construiu um altar para Deus. Nesse altar colocou lenha e um animal. Depois mandou jogar 12 barris de água para molhar tudo e encher um rego que havia escavado ao redor do altar. Então Elias orou a Deus e ele lhe respondeu com fogo dos céus, que consumiu tudo: o animal, a lenha, as pedras e toda a água do rego. Ruth, fascinada com a história, perguntou: Isso deveria ter provado que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro, não é? O que o povo fez então? Caíram com o rosto no chão e disseram: Deus é o Senhor, Deus é o Senhor. Ruth comentou: Meu pai diz que as histórias da Bíblia são apenas fábulas enfadonhas, mas eu achei esta muito interessante. Onde é que se encontra na Bíblia? Esta história se encontra em 2 Reis, capítulo 17, 18 e 19. Aqui, Ruth, vou marcar para você, disse Ronei. Momentos antes da chegada, no pequeno cais da ilha da Trindade, Ruth disse: Estou tão contente por ter sido levada ao encontro de vocês. Fiquei encantada com a Bíblia e quero saber muito mais sobre Deus. Se Ele é o Deus que criou tudo, quero louvá-lo também. O senhor Reinaldo respondeu: Ficamos contentes também, Ruth. Você precisa aprender o máximo possível sobre a Bíblia para que possa ensinar seus pais e outras pessoas. Vou aprender sim. Eu sabia que há alguém maior que nós que criou minha bela ilha. Já está escuro e por isso vocês não podem ver como ela é bonita. Ronei, um pouco tímido, pediu: Eu posso visitá-la em outra ocasião para pescar com você? Você quer mesmo? Será maravilhoso para mim. Quando é que eu posso vir? Bem, tenho aulas com o senhor João durante a semana. Que tal domingo? Pois tenho os domingos inteiramente livres. Não, Ruth, não posso aos domingos. Sou cristão e nós cristãos nos reunimos aos domingos para louvar a Deus. Jesus estabeleceu sua igreja num domingo e ordenou que o louvássemos sempre nesse dia. Não sabia, então você poderá vir sábado? Venho sim. Pode me esperar. O senhor Reinaldo, fascinado com a conversa dos dois jovens, acrescentou: Ruth, lembre-se de não mencionar aos seus pais que Rony lhe falou sobre a Bíblia. Vou esconder minha Bíblia e não vou contar nada. Se eles soubessem, isso estragaria tudo. Meu pai não está sendo justo comigo a respeito da Bíblia. Ele deveria ter me dado permissão para estudá-la por mim mesma, para julgar se falo a verdade ou não. Se fala a verdade ou não. Quando passaram no cais, Ruth lhe disse: Bem-vindo à minha amada ilha. Momentos depois, seus pais chegaram um pouco agitados. Janete disse: Ruth, você sabe se cuidar, mas quando a noite chegou, ficamos preocupados. Ruth apresentou o senhor Reinaldo e Ronei aos seus pais e explicou a razão da sua demora. Toninho lhe disse: Vocês nem sabem o quanto lhes devemos por terem trazido nossa filha para casa. Eu gostaria de pagar-lhe de alguma maneira. O senhor Reinaldo respondeu:
De forma alguma, ficamos felizes por Ruth ter nos encontrado e podermos ajudá-la. Vocês têm uma filha maravilhosa. Toninho falou então: vou levá-la ao atol e pegar a canoa. O senhor Reinaldo respondeu: meu filho quer voltar aqui sábado para pescar com Ruth. Está bem? Assim ele mesmo rebocará a canoa atrás da lancha. Toninho concordou e os convidou para passearem à noite com eles. Gostou muito dos dois, mas teria ficado curioso se soubesse dos planos que o pai e o filho tinham de converter Ruth a Cristo. E nem se fala da Bíblia que havia presenteado Ruth. Ruth havia escondido a Bíblia dentro da blusa e, quando chegou ao quarto, transferiu para um esconderijo seguro, debaixo de uma tábua no chão. Ela sentiu-se um pouco culpada por enganar seus pais. Porém, se esta realmente era a palavra de Deus, ela queria saber o que o livro tinha para ela. Mesmo que não fosse o livro de Deus, mal não faria. Ruth havia procurado por muitos anos uma resposta para o enigma da vida. Esperou enfim achar a resposta certa, no livro guardado em seu quarto. Quem sabe, talvez estes dois novos amigos pudessem ajudá-la. Então, depois que todos foram dormir, ela tirou sua nova Bíblia e leu a história de Elias e o único verdadeiro Deus. E tudo estava lá exatamente como explicaram na lancha. Antes de fechar os olhos, ela se lembrou das palavras do Sr. Reinaldo. Ruth, Rony e eu oraremos por você para que você possa aprender mais sobre Deus, como obedecê-lo e louvá-lo. Ela ficou intrigada com este assunto, mas decidiu esquecê-lo no momento. Depois, parou para pensar em Ronei. Ele era uma grande novidade para ela, pois não havia nenhum rapaz em sua vida até aquele dia. Ela havia lido sobre o amor e tentou imaginar como seria amar Ronei. Quem sabe o que o futuro traria? Com estes pensamentos agradáveis, adormeceu. Paramos aqui, depois a gente começa o capítulo 2, que vai falar: há alguém que pode me salvar? No capítulo 2, tá bem? Se você gostou da leitura desse livro, Há um Deus nos Céus? Um belo romance cristão da Loha, da Laicoque, da editora Vida Cristã. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilha esse vídeo aí para que mais pessoas possam aprender um pouco da Bíblia com esse romance cristão e responder essa pergunta, né? Se há um Deus no céu. Será que há um Deus no céu? Né? Se você ficou com alguma dúvida do que eu li aqui nesse livrinho no capítulo 1, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar com você e estudar a Bíblia com você também, tá bem? Se você ficou curioso, como Ruth, da história aí, podemos conversar e você tirar a sua dúvida, tá bom? Não fiquem com dúvida, tá bom? E peço de novo que você deixe o like, compartilhe esse vídeo aí com seus familiares, seus amigos, suas redes sociais. Peçam para que eles se inscrevam no canal e acione aí o sininho para a hora que eu ler o próximo capítulo aí, tá bom? Agradeço o tempo que você tem aí desprendido em aprender a palavra de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?